Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Michele Lara, né? E no vídeo de hoje nós vamos ler uma liçãozinha do livro Coragem, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado, o livro é ditado por vários espíritos, porém a lição é ditada pelo espírito Emmanuel. Não sei se o Emmanuel que trabalhava diretamente com Chico ou se algum outro Emmanuel da Falange, porque tem a Falange dos Emmanuels, não sei ao certo. Bem, lição de número 11. Como que nós vamos fazer? Lerei, ela é bem curtinha mesmo. E no decorrer do vídeo eu vou sentindo aí o que falar. E a gente vai vamos ver o que vai dar esse vídeo. Eu tô gravando pela segunda vez. Eu gravei domingo agora. Hoje é dia 19, eu gravei no domingo dessa semana e tava sem áudio. Aí eu tô regravando e daí vai ficar provavelmente muito diferente, porque eu já tô com uma outra perspectiva sobre muitas coisas, graças a Deus. Então, vamos descobrir juntos o que isso vai virar. Confiança recíproca. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse na tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das suas boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda a possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo. A aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. Sempre que te refira aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Ai, meu coração! Gente, tantas coisas, tantas verdades, verdades inclusive que deveriam ser óbvias, mas dado a destinação da Terra e o nível médio evolutivo da humanidade que aqui está, o óbvio se faz necessário ser dito, e o que parece óbvio, óbvio não é. Inclusive, para mim, eu leio e tem muita coisa que eu rogo a fonte que no decorrer dos dias torne as coisas mais claras para mim. Irmãos, nós vivemos num mundo em que a loucura tomou conta e a lucidez parece que se esvai cada dia e cada instante mais. A loucura nas mídias, a loucuras retratadas nos jornais, a loucuras nos relacionamentos, a loucuras nas nossas próprias condutas, coisas que estão absolutamente distantes da realidade universal cósmica, mas que aqui
nesse planeta, dado ao nível evolutivo da humanidade que habita este solo sagrado que é a Terra, nós passamos a tomar como verdade. Invertemos a lógica da correnteza. O que é loucura tornou-se parâmetro de normalidade. E o que é normal, verdadeiramente normal, não digo normal no que se compreende nessa terra aqui a qual nós vivemos. Eu digo normal segundo as leis do espírito. O que é normal tornou-se ridículo. O que é normal distancia-se por completo do que se compreende e do que, se fato o é lucidez. O que é normal virou loucura, o que é loucura virou conduta normalizada, romantizada e adotada por todas as pessoas. E os filhos, as nossas crianças, os herdeiros dessa terra, aqueles a quem o Pai nos emprestou para instruirmos no caminho do bem, esses são doutrinados desde quando nascem, desde o berço, com dizeres e palavras absolutamente depreciativas, que há de se questionar se o pai e a mãe que proferem tais dizeres de fato amam seus filhos. Darei alguns exemplos que eu já presenciei. Pegar um menino, uma criança, bebê de fato. Eu creio, sinceramente, que a mãe faz isso na mais absoluta inconsciência. É claro que não há perversidade consciente, mas na inconsciência e na doença que o ser externaliza, na doença que o ser externaliza, no caso a mãe ou o pai, há sim maldade. Maldade provavelmente em estado de inconsciência, mas ainda maldade. Então pega a criança e fala, é muito safado, vai ser um cachorrão. Eu já escutei uma colega com quem eu estudava, que tinha eu não sei se era prima dela, irmã dela, alguma coisa, e ela falou algo do tipo, vai ser eu não vou dizer exatamente o termo, mas assim, vai ser uma cachorrona, sabe? E assim, o adulto, o pai, o irmão, a mãe, o filho, o tio, a tia vão incutindo no psiquismo do ser toda uma estrutura, toda uma consciência absolutamente danosa, daninha, cancerígena, perversa e cruel. Então, às vezes, o espírito cresceria até com ares, até com uma conduta absolutamente distanciada disso. Mas como o pai, a mãe, os irmãos, os tios, as tias e quem quer que encontre na rua vai ali falando quase que como um mantra, de certo modo amaldiçoando aquela criança, de certo modo. Parece chocante dizer isso, mas se a gente vai expandindo um pouco a consciência, a gente percebe que é de fato isso, de certo modo amaldiçoando a criança, na inconsciência dos seus seres. Talvez essas pessoas, eu creio, não façam por mal, mas ainda que não faça com o intuito de lesar o ser, lesam o ser mesmo assim. O mal, ainda que na inconsciência, não vira bem. Não vira algo bom porque você não sabia o que você estava fazendo. Você pode dizer, não pretendia, mas fez. E por isso se pagará. Por isso se pagará. É claro que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita justiça, na sua infinita bondade, incompreensível para nós. É claro que Ele a tudo releva. É claro que Ele a tudo pondera. É claro que a esses que estão na inconsciência total de si mesmos, não têm nem sequer noção de quem são, não tem nem, porque se soubessem quem são, se soubessem do poder que carrega uma palavra, se soubessem do poder que carrega uma música, se soubessem do poder que carrega uma imagem, não assistiria a qualquer coisa, não escutaria qualquer coisa, não falaria qualquer coisa. Porque falar é profetizar. Então, sobre essa lição. Nesse mundo em que tudo está invertido, há dentre nós muitos irmãos que estão também numa inconsciência ou numa inconsciência parcial
E nessa inconsciência parcial, em que eles ora vivem para o mundo, ora vivem para Deus, nessa inconsciência parcial, eles se sentem perdidos. E às vezes até encontram uma palavra amiga, uma palavra fraterna na internet, na rua, na televisão, em qualquer lugar, ou até mesmo a voz que ecoa do mais profundo do íntimo de cada um de nós. A voz do Deus vivo em cada partícula, em cada átomo de todos os nossos corpos. Mas ele que está nessa inconsciência parcial, mas ainda que parcial, mais absoluta que parcial, sente-se indigno. Não se sente merecedor. Não se percebe santo. Não se quer crer. É um complexo, o que eu quero dizer é, há um complexo de inferioridade tão gritante, tão brutal, que abarca essa humanidade, que o ser sequer é capaz de se refletir a longo prazo. Tudo bem, santo, do ponto de vista da palavra, puro, perfeito, não somos. Nesse planeta, ninguém de nós é. Encarnados, verdadeiramente puros, verdadeiramente perfeitos, não somos. Mas já nos foi dito, já nos foi revelado a perfeição, que é absolutamente distante do que nós compreendemos como verdadeira perfeição, a perfeição do espírito, que é o destino de todos os seres, se alcançará na decorrência de muitas vidas. Para que pressa? Para que se impor? Para que se impor tanta dor sem necessidade? Para que se julgar assim tão indigno, assim tão desprezível? Os porquês são inúmeros. Dado a destinação da Terra, dado a humanidade, o padrão vibratório da humanidade que vive na Terra. Isso é fácil de se compreender. Muitos sequer eram mais para estar aqui. Já era para se estar habitando mundos regenerados, mundos ditosos alguns, e outros até mundos celestes. Há entre os reincidentes no mal espíritos muito antigos, espíritos de fato muito velhos, que já não era mais há muito tempo para se habitar humanidades de provas e de mundos de provas e expiações. Humanidades tão más, tão cruéis e tão inconscientes do quanto se odeiam como essa aqui, a qual nós fazemos parte. Voltamos novamente à questão das palavras. E por que o que se fala é tão importante? E por que o que se lê é tão importante? Por que o que se escuta é tão importante? Porque as palavras, elas moldam as nossas ideias. Todo o processo de cura, todo o processo de depuração, ele nasce, e não há como ser diferente, de dentro para fora. É necessário querer. É necessário uma vontade de aço. Porque os desafios são inúmeros. Os desafios são muito grandes. Uma vez eu não li o livro, escutei um professor muito famoso falando, estava citando um livro, mas eu vou citar só o trecho, que ele fala assim, escolha o que te apetece, mas saiba bem o que te apetece, saiba bem o que você quer. Porque a partir do momento que você se decidir quanto àquilo que você quer, energias contrárias se esforçarão para te dissuadir, na exata proporção a que você deseja. Porque aquele que decide hoje, ele hoje decidiu. Por mais que ele queira, ele está saindo hoje do erro.
para uma vida, sabe Deus quantas vidas no equívoco? Sabe Deus a quantas vidas cedendo ao impulso do ego? Não é? Nem que a criatura quisesse. Não é do dia para a noite assim. É necessário esforço. É necessário, como disse, uma vontade de aço. As nossas almas seguem sendo disputadas. É necessário renunciar muitas vezes à ilusão da Matrix. É necessário renunciar muitas vezes à ilusão da carne. É necessário se recordar a todo instante que somos espíritos, não somos carne, somos espíritos. Somos centelha cósmica. Somos Deus, experienciando a individualidade através das nossas existências. E a ilusão da Matrix é tão voraz e nos traga de tal maneira que às vezes a gente assiste até um vídeo espiritualizado, escuta um louvor muito bonito, ou um ponto X ou Z, e acabou o culto, acabou a gira, acabou a oração. Levantamo-nos e voltamos para o mundo, como seres do mundo, e não como seres transformados pelas palavras espirituais. Vamos para o mundo não como seres espirituais, mas como seres mundanos. Vou explicar. Ser um ser espiritual que participa do mundo não é ser um ser alienado, não é ser um ser cabeça fechada, não vou para lugar nenhum, não vou fazer nada, não tem nada a ver com isso. Refere-se com ser consciente de quem se é. Dialoga com a verdadeira humildade que deve habitar em cada um de nós e habita na verdade da nossa alma, que nos diz que não somos ninguém para julgar o nosso irmão. Quem somos nós para nos julgarmos tão distantes assim do mundo? Ora, isso é uma grande imbecilidade. Eu vi uma palestra hoje, muito bonita, que o espírito e a médium falaram assim: o trabalho é é no mundo. Jesus se fez carne, se fez integrante do mundo para alertar as pessoas do mundo de que eles não pertenciam ao mundo, mas ao cosmos, mas à fonte suprema, à fonte divina de todas as coisas. Essa questão dessa indignidade que se sente, quem sou eu para servir a Deus? Quem sou eu para me julgar muito melhor? É um lugar, irmãos, curioso. É um lugar curioso porque abarca muitas vertentes. Tá me vindo na minha mente, eu nunca assisti o filme, mas eu só vou citar a frase porque a frase é muito famosa. Do Star Wars, que tem o Yoda, e ele tá treinando lá o rapazinho, e ele fala pro rapazinho, acho que levantar alguma coisa com a mente, e o rapazinho diz que é impossível. E o Yoda diz: ué, se você diz que é impossível, impossível é. E aí o rapaz diz: eu vou tentar. E o Yoda diz: tentar não. Não. É fazer ou não fazer. Tá me vindo uma outra referência de anime que eu amo também? Naruto. Tem um personagem muito especial que se chama Rock Lee. E Rock Lee, ele não tem aptidões. Eu vou te falar assim, aptidões mágicas, né? Porque tem um pouco de magia, de místico nessa questão, né? Ele não consegue evocar dragão, ele não consegue se multiplicar, ele não consegue soltar fogo. Ele só tem ele mesmo. Ele só tem o potencial do próprio corpo. Ele só tem a disciplina da própria mente. Ele só tem ele, nu e cru. Ele, tão somente ele. E você é tudo que basta. E Deus é um, e o universo infinito inteiro. É muita coisa. E Rock Lee só tem a ele. E ele está muito desmotivado, porque os amigos dizem que ele nunca será um ninja de verdade. Ele diz: eu quero ser um ninja. O sonho dele era mostrar para todos aqueles que satirizaram, que caçoaram dele, do sonho dele de ser ninja, que era possível ser um bom ninja, sem nada de magia, sem nada de... Eu vou falar magia, mas não é magia, é que eu não lembro. Sem genjutsu, sem ninjutsu. Ele só tinha o taijutsu,
que eram as artes marciais puras. E aí, esse era o sonho dele. E ele estava muito chateado, ele treinava igual um louco, porque ele tinha muito que provar. Ele tinha que provar, ele tinha que ir além. Ele tinha que se desafiar muito acima da média, porque todos os outros tinham talentos inatos e ele não tinha. E ele treinou e ele se dedicou e ele nunca conseguiu desenvolver. Ele só tinha ele mesmo. Só tinha o taijutsu. E aí, uma vez, Neji, e aí aparece aquele que viria a ser mais tarde o sensei, o professor, o mestre do Neji nessa questão de se tornar um ninja, um mestre espiritual, a gente pode entender também, que é o Gai Sensei. E entre eles se desenvolve um amor que transcende o relacionamento profissional de professor e mestre. A maioria dos relacionamentos era um pouco frio, mas deles não. Era excessivamente caloroso para o que se praticava naquele ambiente ao qual eles estavam, de guerreiros, de ninja, não chore, seja forte. Era muito diferente. Eles se amavam, se desenvolveu entre eles um relacionamento de amor quase que como um pai e filho, muito profundo. E o Gai Sensei, que admirava aqueles que se esforçavam, observou o Rock Lee e ficou admirado com o esforço dele. Foi lhe falar. Então, o Rock Lee diz que ele, eu não lembro direito, mas é algo, se eu não estou, o contexto é, ele tá querendo desistir. Porque ele sente que ele tá fazendo um papel de ridículo. Ele sente que ele tá fazendo um papel de otário. De estar ali tentando, sendo que ele não tinha os talentos que todos o fizeram crer que eram os talentos mais que necessários, os talentos base para se ser um ninja. E aí o Gai Sensei diz as palavras mágicas, quase que como um desfibrilador no coração de Rock Lee para fazê-lo acordar, que é realmente, nada importa. Se você não crê em si mesmo, realmente não vai importar, realmente não importa. Quanta profundidade nessas palavras. Realmente, se você não crê em si mesmo, nada importa. Mas o que viria a ser esse crer em si mesmo? É necessário se questionar. Eu alcanço que crer em si mesmo não é crer em si enquanto máscara, enquanto o que você se olha no espelho e se enxerga num primeiro momento com olhos físicos. Não é sobre isso. Crer em si é crer na sua origem, é crer do lugar de onde você veio, é crer que você é espírito originário da fonte mais que suprema, mais que absoluta, mais que misericordiosa e justa que há, que é só uma em todo o universo, em todo o cosmos infinito. Porque se você é parte dele, veja, não é que ele te criou, já falamos sobre isso, ele tirou uma parte dele e te fez. Ele se individualizou num fragmento. E no micro, nós temos um macro. E nós estamos saindo do micro para, individualizados, descobrirmos o nosso macro individualizado, consciências divinas individualizadas. É para isso que estamos aqui. Para, nas nossas distinções, nos unirmos. Para, nas nossas personalidades próprias e particulares, nos percebermos divino. Essa mensagem do Gai Sensei é muito mais profunda do que possa parecer e tem tudo, absolutamente tudo a ver com essa questão da confiança recíproca. Ele acreditava que se ele se esforçasse muito, ele poderia. Talvez, quem sabe, conseguir. Mas no íntimo dele, ele deu tanta bola, ele deu tanta trela
para o que diziam para ele da sua incapacidade, da sua incompetência de tornar-se um ninja de verdade, porque ele não tinha o que se dizia ser o essencial. E ele começou a acreditar nisso, ao invés de confiar em si mesmo. Então veja, ele confiava no esforço. Ele acreditava, ele confiava que o esforço dava resultados. Mas ele não confiava nele. Ele não confiava que ele se esforçando poderia conseguir alguma coisa. Entenderam a diferença? Ele confiava que se esforçar dava resultados, mas ele não confiava que ele era capaz de dar resultados, apesar de todo o esforço. E é isso que Gai Sensei abre os olhos do Rock Lee. E isso inverte a lógica da correnteza. E então, Gai Sensei passa a treiná-lo. E Rock Lee se torna o maior especialista em taijutsu do mundo inteiro. E aí, a conversa. Voltando para cá. Isso tem absolutamente tudo a ver com o que Emmanuel nos diz. Sempre que te refiras aos problemas da fé, o que são os problemas da fé? Os problemas com a confiança. Fé é isso. Fé não é crer. Fé é confiar. Você confia. Você confia que será. Você confia que é. Mesmo que você não tenha evidências sobre aquilo. E Emmanuel nos diz, sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Eis o problema da humanidade. Eis o problema do status da humanidade que habita aqui. É interessante observar que o esquecimento, que é grande, que é forte, é um grande esquecimento, é um esquecimento profundo de quem se é, mas ao mesmo tempo é um esquecimento com alguma dose de consciência, porque a gente pode até não lembrar quem a gente é na nossa origem cósmica, que seria o mais importante. Mas esse complexo de inferioridade da humanidade, desse orbe, denuncia que no íntimo a gente sabe, a gente reconhece os crimes que praticamos em outras existências. A gente esquece, mas se lembra a todo instante. A todo instante que a gente se odeia. A todo instante que a gente se boicota. A todo instante que nós nos envenenamos com aquilo que comemos, com aquilo que bebemos, com aquilo que falamos, com aquilo que escutamos, com aquilo que assistimos, com as maneiras como nos relacionamos com aqueles a quem nutrimos um afeto romântico. Denuncia o quanto nos odiamos, o quanto estamos distantes de fato termos para conosco mesmo uma atitude e um sentimento de sincero amor. E isso é grave no sentido da observação, mas é importante. Porque se há uma denúncia instintiva da alma que se debate querendo se manifestar, querendo vir à consciência, querendo nos tirar a todos nós da inconsciência, denuncia o poder da alma. Porque na inconsciência do ser, essa alma se debate tanto que ela dá alertas. Ela alerta, ela avisa que tem algo de errado. Ela avisa que as nossas relações não são normais. Ela avisa que o que a gente come não é normal. Ela avisa como a gente se comporta não é normal, que os nossos padrões não são normais. Avisa o tempo inteiro, o mundo nos avisa. Isso é Deus nos avisando. Os problemas da fé. E o problema também da preguiça da humanidade daqui. Porque ainda que se perceba que não é normal, a ideia de ter que se levantar e ter que se erguer e fazer alguma coisa sobre isso e entrar talvez numa guerra interior, é tão fadigante, deixa assim mesmo e depois a gente vê. Depois,
Que depois? O depois da transição planetária, meus irmãos, pode não ser o depois que vocês esperavam encontrar. Por mais desafiador e muitas vezes até exaustivo que possa ser, é necessário sempre se lembrar que nada é para sempre, que as coisas passam e que por pior que seja a aflição da luta interior, ela tem um fim delimitado pelo Pai. A confiança de Deus em nós, os irmãos, nos dizem, não pense só que você confia em Deus. Então há também, a gente percebe uma espécie de terceirização também. Uma terceirização para o Pai. Sendo que o próprio Pai / Mãe Universal, por nós, ele não pode fazer muito nesse sentido ao qual nós nos debruçamos. Ele pode tudo. É infinita a sua capacidade. Só que no que tange a evolução individual e particular de cada um, cabe a cada um. Então, ele nos diz, quando você se vê às voltas com essa questão da confiança, não pensa só em Deus, porque você fragiliza e a gente sempre fala Deus, 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 Deus isso, Deus aquilo, Nossa Senhora, isso aqui, lá. E ele nos diz, que isso? Você deposita toda uma confiança no Pai, mas você esquece que o Pai também confia em ti. O que ele está dizendo? Ele está nos cutucando, nos incomodando para falar, veja bem, se o Pai Mãe Universal, que é o Pai Mãe Universal, confia em ti, por que você não pode? Porque de fato, não importará. De fato, é bobagem insistir se você não confia em si mesmo. Não adianta debruçar toda a confiança no espiritual dessa maneira banal a qual eu me refiro. Se você não é capaz de olhar para si, não para a máscara, mas para si, se você não é capaz de olhar para si e se dar também o voto de confiança e conceber também contigo que você é espírito e que você tem uma alma translúcida, inviolada. Uma alma que anseia ser ancorada integralmente. Uma alma que ama, porque ela veio do estado de amor e de satisfação eterno. Por mais egoísta que seja o ser, não dá para fugir do amor. Até o egoísta ama as suas posses. É um amor ainda imperfeito, é um amor ainda primitivo, é um amor ainda banal, mas ainda assim já é uma manifestação de amor. E de certo modo já denuncia também o quanto é forte, porque aquele que é egoísta passa por lutas internas profundas para deixar de sê-lo, para deixar de amar as suas posses. Ele é capaz de se atirar na frente do carro para salvar a sua posse. Um amor ainda imperfeito. Um amor ainda distante do verdadeiro amor. Um amor ainda animal. Mas ainda um amor. Então a vocês, irmãos, que estão lá, pecar, que estão no complexo, né, abraçados, braços dados com um complexo de inferioridade, venho para vos dizer que é o que é um complexo, é uma ilusão, é uma mentira. Como pode aquele que é puro amor criar algo distante do puro amor? Lembrando que ele não criou, ele externalizou você de dentro dele, então você é ele, em ação, em atividade, individualizado. Alguém mente. Você precisa se questionar. Quem mente? A mente
O ego me conta histórias da carochinha? Ou a consciência universal, absoluta, que é em si pura verdade? Será que aquele que é pura verdade é capaz de mentir? Será que aquele que é puro amor é capaz de odiar? Será que poderia haver naquele que é pura consciência cósmica, puro amor manifestado, a fonte suprema de tudo que é bom? Será que essa fonte poderia ser tão incoerente assim? A resposta é claro que não. Alguém mente. Alguém mente para você nesse instante, querendo te tirar do objetivo sincero da sua alma, que muitos de vocês sequer são conscientes, que é voltar ao estado de puro amor, de puro equilíbrio, de pura satisfação, e que de tanto que ama, só quer amar mais, que de tanto que ama só quer criar. É por isso que se diz: aquele que ama não consegue ficar parado, aquele que ama precisa dar isso para alguém, porque é muito. Precisa fazer alguma coisa. E aí ele então coloca isso em música, aqueles que cantam para o amor do Pai. E eu não falo de maneira religiosa, não falo aqui de música evangélica, não. Cantar para o amor do Pai é cantar o amor, o verdadeiro amor, que seja por uma pessoa. Amor não é paixão. Amor não é luxúria. Amor não é lubricidade. E nada tem a ver com a degradação das músicas desse planeta aqui que nós estamos. Que se olha, que se aplaude e fala: que perfeição. Meu Deus, não faça isso, gente. Não faça isso. Primeiro, porque não é perfeito. E segundo, bom, vou segurar a língua. Então, irmãos, eu vos digo humildemente, vos digo sinceramente, é necessário se questionar. Olha isso! Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Ou seja, não fique só fixado naquilo que você espera do Pai. Não fique só à espera de um milagre. Ele está dizendo: você é o milagre. Você é Ele. Recorda, olha isso. Não aqui, recorda. Olha isso. Ele não diz aprenda, ele não diz saiba, ele diz: irmão, recorda-se de quem você é. Recorda-se que Deus também, igualmente, confia em ti. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Se ele quer ele, se ela quer ela, confia em ti. Quem você julga ser para não confiar? Porque de nada servirá confiar no Pai. Tenta acompanhar o que eu estou tentando falar. De nada servirá confiar nele se você não confiar em ti. Tenta entender, mais ou menos. A gente tem que confiar nele e entregar a nossa vida, mas a gente tem que confiar nele de maneira consciente, sabendo que a gente também é ele. Sabendo que a gente também pode. Sabendo que a gente só pode porque ele é. E porque ele é, nós podemos ser. E porque ele nos autoriza a ser, nós devemos ser. Aquele que é portador de todo poder é também manifestador e portador de toda a humildade. E aí, o irmão, de uma maneira sabilíssima, absolutamente sábia, vem nos falando que a lógica da vida, a lógica das coisas que nos cercam, revela que isso de nós sermos indignos de servir ao bem, pelas nossas imperfeições, é isso que está falando. Eu sou tão imperfeito, por que eu vou servir ao bem? De que jeito? E vem falando: irmão, a lógica é diferente. Não quer com isso dizer que porque tens um vício, tá tudo bem. Na medida do tempo, se você quiser verdadeiramente servir com eficiência, você será levado a se desprender dos vícios.
Porque o vício te ata na terra, te impede de subir, te impede de se elevar, impede a sua consciência de aspirar a voos mais altos também, inclusive. Ela contamina as imagens que vêm da fonte para você. Contamina o teu campo magnético, o teu campo energético. E de alguma maneira, em alguma medida, te distancia do Pai. E ele vem falando, veja, se o Senhor não te observasse, se o Senhor não te observasse o quanto você é afetivo, ele não te teria dado uma família de seres diversos. Olha aqui, falando da pluralidade das almas, da diversidade das consciências, mas que apesar das diversidades, se amam. É isso que nós temos que aspirar. É isso que nós temos que desejar com uma força infinita. Ancorar a nossa verdadeira essência. E amarmos com todo o nosso coração as diferenças. Porque quem quis as diferenças foi o Pai. Quem nós julgamos, quem nós nos julgamos ser para repudiar a diferença, para repudiar o irmão que é diferente de nós? Quem você julga ser para ir contra a vontade do Pai? Ele se individualizou para experienciar as infinitas possibilidades de individualidade. Porque ele queria experienciar a sua natureza de criatividade, de amor, de devoção, de carinho, de generosidade, de inteligência, de justiça, de misericórdia e tantas outras coisas, tantas outras virtudes, tantas outras naturezas da consciência universal que ainda não nos foi dado alcançar. E daí a gente observa tantos irmãos que na sua individualidade se destacam com alguma característica. Um irmão que a gente olha e fala, pura força, pura justiça. Aquele irmão é puramente engraçado, com humor, um humor que edifica, não um humor que deprecia, não um humor que leva para baixo, um humor que vem do alto. Aquele irmão é o irmão X, Y, Z. E a gente identifica as características e as especificidades de cada irmão. Então, ele vem nos dizendo, se Deus não te observasse as qualidades, se Deus não te observasse as potencialidades, ele não te confiaria. Ele não te confiaria o trabalho, ele não te confiaria o dinheiro, ele não te confiaria a casa, ele não te confiaria a mulher ou o filho. Note que Emmanuel nos deixa claro para nós que nada é nosso. Nada é nosso. Nem o corpo e nem a nossa alma nos pertence. Porque a nossa alma não é nossa. A nossa alma vem dele e para ele voltará. E é interessante o pensamento, porque é justamente isso. Quando Deus te oferece alguma característica, te concede em confiança a inteligência, é porque ele confia. É porque ele confia que você fará bom uso disso. É porque ele confia que você colocará a sua inteligência em prol da humanidade e não para atingir interesses escusos. Quando ele te confia um status de líder, é porque ele confia que você, através da sua voz e da sua força ativa, terá condições e amor para elevar o padrão de vida dos teus irmãos que te cercam e que confiam em ti. Isso é muito mais belo e é muito mais profundo do que possa parecer num primeiro momento. Eu vejo muitos irmãos que desfrutam e que gozam
de uma renda, graças a Deus, abençoada, e é incapaz de dividir um pouco da sua fortuna, que não é sua, é empréstimo do Pai, com aqueles que nada têm. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem belíssima que fala sobre essa questão. Por que que não se pode? Por que que não se pode ceder um pouco do teu supérfluo para proporcionar o necessário, o básico para aquele que nada tem? Saiba, irmão, você será cobrado. Você responderá por todas as vidas que pela sua negligência, pelo seu egoísmo, morreram. E aí você dirá, a culpa não é minha, a culpa é do Estado. Espera aí um pouquinho. Não é verdade. Veja bem o que eu vou te dizer. A sociedade tem o líder que merece. Você tem exatamente aquilo que você merece. Tudo no cosmos é meritório. Não há injustiça. Crer na injustiça seria crer, seria conceber, seria dizer que Deus não é justo. Se você crê na injustiça, é porque você crê que Deus não é justo. É sempre necessário lembrar a destinação da Terra. É sempre necessário olhar em volta e perceber a humanidade a qual você está. Se fala tanto de justiça, mas eu já vi tantos ao meu redor hiperinflamados com o discurso de vou votar naquele outro, e bibibi, bababó, e acabava a discussão, vinha com uma atitude absolutamente contrária àquele que empregoava com fervor a justiça. Que justiça é essa, draconiana? Nas cartas de Cristo, Jesus deixa claro, é indigesto. Eu repito, leiam as cartas, não só as cartas, leiam todos os livros que a fonte colocar diante de vocês. Eu vos digo sinceramente, eu não, Jesus que diz, que tudo aquilo que você passa na sua vida é antes responsabilidade tua, é antes semeadura tua do que do outro. Só sou traída, só arrumo embuste. Toda mulher que eu tenho não presta, todo homem que eu tenho não presta, o meu filho não presta, meu não sei o que lá, o meu só arrumo chefe louco, só arrumo chefe maluca, só arrumo emprego que abusa de mim, eu só está espelhando a sua consciência. Consciência é vida, vida é a consciência. A consciência que você tem se desdobrará na vida que você tem. A vida que você tem sinaliza a consciência que você tem. E é claro que nesse inteirinho, nesse miolinho, tem a questão de provas, tem a questão de expiação, tem a questão de que às vezes você acha que você veio rico porque você é um abençoado e é o absoluto contrário, né? Aí você consegue a fama e você acha, então é porque a minha consciência tá... E não, tá? É uma grande prova. É antes uma prova do que uma bênção. É uma bênção se você fizer disso uma bênção. Se você fizer disso ruína, será para você a sua derrocada. Emmanuel nos diz que nós não temos o direito, eu lerei aqui. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria os filhos que educa, a afeição que abençoas, o solo que cultivas e a moeda que dás. O Senhor não te emprestaria. A partir do momento que você usufrui de algo que não é teu, você não pode. Poder, você pode. Mas as consequências no futuro
vai doer até o fundo da tua alma e você vai clamar profundamente uma outra oportunidade para provar que agora você é merecedor. E Deus, na infinita misericórdia que Ele é, te concederá a oportunidade. E você fará o que dessa oportunidade? Essa mensagem aqui vai tão longe. Nossa, dá pra ficar assim, de verdade, muito tempo falando de tudo aqui que foi falado. Mas eu acho que o ponto alto dessa mensagem é a consciência, é perceber que nada é nosso. Tudo é um empréstimo. Que a sua mulher, o seu marido, antes de serem sua mulher e seu marido, são seus irmãos. Que o seu filho, antes de ser seu filho, porque seu filho não é um empréstimo, Deus confiou em você para orientar o filho dele, é uma responsabilidade. Eu acho que essa lição nos diz que tudo é uma responsabilidade. É uma bênção, sim, mas não existe bênção assim, gente. É uma bênção, não. Toda bênção vem e com Deus não tem nada em letrinha miúda. Não tem nada na letra miúda com Deus. É tudo muito garrafado. É tudo muito claro, tudo em caps lock. Cada um faz o que quiser, tá? Mas tudo o de bom que nós cultivamos, que nós ganhamos, nos é dado. Entende? Nos é dado não, nos é emprestado. Não nos pertence. Não é nosso. Eu não posso fazer o que eu quero com a fortuna que Deus me emprestou. Eu não posso fazer o que eu quiser com a mulher que está ao meu lado, porque ela é minha mulher, e se eu quiser trair, eu traio, se eu quiser enfiar a mão na cara dela, eu enfio. O que é isso? Não é assim que funcionam as coisas. Eu não posso fazer o que eu quiser com meu filho. Eu não posso fazer o que eu quiser com a minha mãe. Eu não posso fazer o que eu quiser com meu pai. Na qualidade de pai, eu tenho obrigação de pai. Na qualidade de mãe, eu tenho obrigação de mãe. Na qualidade de filho, eu devo cumprir a obrigação de filho. E antes de filho, marido, esposa, primo, prima, inimigo, inimiga, somos todos irmãos. E tudo e qualquer coisa que eu faça para o outro, eu faço antes para mim mesmo. Então, é necessário sair desse sentimento que te acorrenta, essa ideia ilusória, esse complexo de inferioridade. E perceber que, embora você se sinta menos, essa não é a verdade. Essa não é a verdade de quem você é. Essa não é a verdade do reino do Pai. Erga a sua cabeça e dê graças. Deus te abençoou com fortuna. Divida um pouco do teu supérfluo para suprir e para sanar a necessidade do básico daquele que nada tem. Se Deus te abençoou com uma família, esteja na qualidade de pai ou na qualidade de mãe, de marido ou de esposa, cumprindo esse papel de todo o seu coração. Sem querer subjugar a sua esposa, sem querer subjugar o teu marido. Para de acreditar nas mentiras, nas loucuras que se fizeram comuns na Matrix, de que traição é normal. Outra vez eu escutei, uma pessoa veio falar comigo, fiquei horrorizada, nem falei nada, falar o quê? Ah, traição virou normal, trair. Normal trair? Que isso? Olha, os débitos que se contraem quando se lesa alguém nos campos afetivos é bem grande, tá? É bem grande. Futuramente eu farei um vídeo falando sobre isso. Só que traição é muito além do que se imagina. É muito mais profundo do que se possa parecer. Tá? E também não é porque se traiu que necessariamente, automaticamente eu vou arder no fogo do inferno. Tudo é pesado. As coisas têm as suas ramificações e eu não vou me ater aqui dessa maneira. Mas quando você lesa, quando você fere alguém nas áreas do campo afetivo,
Os débitos que se contraem são muito altos. Não se iluda. Se você não se percebe capaz, se você não se percebe maduro para estar num relacionamento, não esteja. O que não significa que porque você não está num relacionamento, você pode sair por aí vivendo loucamente, de maneira promíscua, como se isso não fosse te acarretar nada, porque te acarretará. Acarretará a você e ao mundo. Porque o que quer que aconteça no seu mundo interior, reverbera e espelha no mundo exterior. E é por isso que Jesus nos diz, a sociedade que nós vemos, o mundo que nós vemos, é efeito das causas que nascem na nossa mente, no nosso inconsciente. E é por isso que é necessário colocar luz sobre todas as nossas sombras. Porque enquanto não ajustarmos o que há de errado no nosso coração, na nossa mente, continuaremos vivenciando esse mundo louco, desvairado, onde que já não se sabe mais o que é certo, o que é errado, onde o filho quer ensinar para o pai. É claro que o filho ensina o pai, mas não da maneira que está aí, onde o filho quer bater no pai, onde o filho humilha o pai, onde o filho arrasta o nome do pai na lama da vergonha. Que é isso? O poste tá urinando no cachorro mesmo. Tá urinando no cachorro mesmo. Profundamente. E as pessoas não apenas olham, elas olham. Antigamente se assustavam, antigamente a gente ficava chocado, a gente falava, gente, o poste tá urinando no cachorro. Hoje em dia a gente olha e fala, é isso. Por que o poste não pode urinar no cachorro, né? Por que o poste não pode urinar no cachorro? Pode também. Sabe? E aí as coisas estão absolutamente loucas, absolutamente distorcidas, absolutamente desvairadas. Eu gosto quando se diz toda a possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai. A aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. O que ele está nos dizendo? É muito claro. Tudo que você tem de maravilhoso é possibilidade de edificar a sua beleza, o seu sorriso. Beleza abre porta. Nesse mundo aqui, a maioria das pessoas bonitas, em sua grande maioria, são pessoas absolutamente, assim, sabe, babacas, né? Eu não gosto de usar essas expressões, mas é o que é mesmo. Em sua grande maioria, as pessoas bonitas são babacas. São de fato ridículas. Tanto que as pessoas que são um pouquinho mais sensíveis, quando vem uma pessoa que fisicamente é bonita, mas percebe o espírito que está ali dentro, que é um grande lagartão, olha para aquilo, para aquela pessoa e começa a sentir aversão. Apesar do físico ser bonito, porque a energia fala mais alto que o físico. Entende? E aí, as pessoas que são um pouquinho mais sensíveis olham para a pessoa que é aparentemente bonita, fisicamente bela, e começa a repudiar. E aí você vai dizer, Michele, mas se Deus é justo e bom, para que ele vai dar um corpo tão bonito para um espírito que tenha formato perispiritual de um lagartão, uma coisa nojenta, asquerosa? Prova? É uma prova. É antes uma prova do que uma bênção. É uma bênção porque é uma oportunidade que tá. É uma oportunidade, é uma possibilidade para a criatura se edificar. E aí ela se percebe naquele corpão bonitão, lindão, lindona, e em vez de usar a sua beleza para abrir porta, para fortalecer o trabalho do irmão ou da irmã, o que a pessoa faz? Ela usa a sua beleza para entrar na promiscuidade, para excitar a promiscuidade, para excitar um monte de conduta que é perniciosa para os seus irmãos. Ela está disposta a degradar-se por completo e a degradar a alma e a vida do seu irmão pela sua beleza. Eu não vou ficar citando nomes, mas se você tem a mente aguçada e conhece um pouco, você sabe de um ou outro caso de pessoas que estavam enlouquecendo pela beleza. Estava disposto a se mutilar para alcançar um padrão de beleza que não existe, sabe? E a alma,
podre, o coração perdido, a cabeça louca, enlouquecida completamente. Homens e mulheres. E Deus te dá fama. Fama. Fama é uma possibilidade da criatura se edificar. E na luz do amor que ela tem em comunhão com o Pai, edificar e abençoar a vida dos outros. E aí a pessoa tem fama, e em vez de usar a fama para disseminar palavras de amor e de bênçãos, ela usa a fama para fazer dancinha ridícula, ela usa a fama para afundar um monte de gente junto com ela, ela usa a fama para falar um monte de abobrinha, ela usa a fama para ir contra Deus. Ela usa a fama para ser instrumento das trevas. Ela usa a fama para externalizar todo o horror, toda a podridão que tem dentro dela. Tem aquela frase que nos diz, não sei se é do G, deve ser do G. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes não serão essas trevas? Se o que as pessoas olham para ti e admiram e falam, musa perfeita, vocês sabem do que eu tô falando. E eu não falo de uma ou só ou outra personalidade, são inúmeras, é quase a maioria. Perfeita, é isso aí. E coisas assim, absurdas assim, eu não gostaria de descer, que eu não quero descer um nível, mas assim, se o que se exalta naquele ser é o que é a luz daquele ser, se o que exalta naquele ser são as trevas daquele ser, quão grandiosas não serão as trevas daquele ser? E não se percebe. E num delírio alucinante, as pessoas, ao invés de perceberem que aquilo não é normal, que não é normal uma pessoa se portar assim, que não é normal um influenciador influenciar as pessoas para aquela determinada conduta, que não é normal determinada música dizer determinadas coisas. Ao invés de se dizer que não é normal, você olha e você fala, que maravilha. Ah, essa pessoa é um exemplo, né? Ah, ele é muito humilde. Humildade, vocês não sabem nem o que é humildade. Pobreza não tem nada a ver com humildade. Cansei de ver pobre absolutamente arrogante, pobre soberbo. Pobreza não tem nada a ver com humildade. Não se sabe nem o que é verdadeira humildade. Daí você vê uma pessoa que de fato não é humilde, que de fato não é perfeita, que de fato não é exemplo de coisa nenhuma, que de fato tem uma conduta absolutamente arbitrária, contrárias às leis do Pai, da Pai e Mãe universal. E em vez da humanidade perceber que aquilo não é normal, ela diz, é isso aí. É isso aí. É isso aí. E você estimula na tua conduta, você incentiva na tua conduta aqueles que te seguem a serem melhores? Não, porque você não é melhor. Se você não é melhor, você não pode incentivar as pessoas a serem melhores. Pode uma árvore boa dar maus frutos? Pode uma árvore má dar bons frutos? Não, não pode. Né? Então, ao invés de você perceber isso, o que acontece? Você vai ali estimulando as pessoas ao erro profundo, ao erro brutal, eu diria. Então, fama é sim uma coisa maravilhosa. Bendito seja quem tem. Aliás, bendito seja e Deus te guarde, as duas coisas juntas, porque fama é uma grande responsabilidade. Ser famoso, ser popular, ter o nome conhecido, a responsabilidade em cima dessa pessoa é gritante. É gritante. A responsabilidade em cima da pessoa é gritante. Então, quando você pensar, quero ser super famoso, legal. Deus não proíbe você querer nada. Mas tu quer ser famoso pra quê? E a maioria das pessoas querem ser famosas porque quer pegar muita gatinha, quer pegar muito gatinho. Quer ser mais promíscuo que o artista. Então, quando eu tenho um ídolo, que é um ídolo da luz, um ídolo abençoado, eu olho e digo, eu quero ser como ele. E quando o espírito é audacioso,
num ato de respeito e não de soberba, você diz, eu quero ser melhor que ele. É absolutamente autorizado você querer ser melhor. Não no sentido da soberba, mas no sentido de você saber que você tem condições de ir além. Jesus nos autorizou, Jesus disse que é absolutamente autorizado pela fonte. O que eu posso fazer, vocês podem fazer e muito mais. O que ele está querendo dizer? Não se prendam só naquilo que eu faço hoje, porque há aqueles que estão acima de mim, é isso que Jesus queria dizer. Há espíritos que fazem muito mais que eu. E do mesmo jeito que hoje vocês ambicionam de maneira positiva os meus feitos e a minha conexão com o Pai, eu também ambiciono algum dia ser como eles. Não no sentido de cobiça, não no sentido de inveja, mas no sentido de saber que você pode mais. Toda vez que a gente vê alguém que brilha, toda vez que a gente vê um espírito que é abençoado, o que acontece? Aquela luz autoriza a gente a também a brilhar, autoriza a nossa luz interior a brilhar. É isso que acontece. Porque no encontro de várias chamas individualizadas, a chama aumenta. Eis o poder do fogo. Quando você pega um fogo, taga mais fogo, ele vai expandindo. Mas um fogo divino, um fogo de criação, não um fogo de destruição, porque esse também se espalha. Se você junta várias pessoinhas que têm a cabeça toda torta, o que vai sair desse encontro? Tudo que não presta um pouco mais. Se você junta um grupo de várias pessoas abençoadas, iluminadas e conscientes, o que não sairá dessa reunião? Coisas que a nossa consciência não é capaz nem de imaginar. De tão maravilhoso e tão belo que será. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que tudo é uma possibilidade de crescer. É necessário exercitar em nós a consciência de que somos espíritos, repito. É necessário exercitar em nós a consciência que somos parte, somos um fragmento individualizado do todo. Viemos dele. Ele não pegou a gente de qualquer canto, de um vazio qualquer, não. Ele tirou a gente dele próprio. E aqueles que têm o tal do complexo de inferioridade, recorda que Deus igualmente confia em ti. E tudo que estiver ao seu alcance fazer, faça. Não se detenha por conta das suas imperfeições atuais. Jesus nos disse, vinde a mim como estás. Não espere estar perfeito para vir a mim, porque se você quiser esperar estar perfeito para vir a mim, você não virá a mim nunca. Porque não dá para esperar estar perfeito para começar o caminho. Você precisa começar o caminho para lá um dia alcançar a perfeição, que é distante do que a gente aqui compreende como perfeição. Pô, mas até eu que, bato na minha mulher, eu também. Olha, irmão, você principalmente, você tem uma urgência maior de olhar para si e se reformular. Todos podem se reformular, gente. Parar com isso de que é só eu. Gente, que isso? Já é distante do que pregou Jesus. Jesus andou com criminosos, andou com gente de tudo que era tipo. Ele andava com a margem da sociedade. Aliás, ele andava com a margem, não. A margem andava com ele. Ele ditava o caminho, ele apresentava. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que você não precisa se deter. Tudo tem cura. Até a psicopatia tem cura. Só que a cura é espiritual, porque a psicopatia é do espírito. Entendeu? Todas essas condutas absolutamente bestiais que nós vemos
é do espírito, o espírito deturpado, o espírito corrompido. Não nessa vida, no decorrer de muitas vidas. Aquele ser não ficou assim de uma vida para outra. Foram muitas vidas, muitas insistências no mal. E aquilo que você observa em você, que você tem mais dificuldade, que é mais trabalhoso para você se depurar, é porque é o que você vem alimentando há muitas vidas. Se você não consegue, você não consegue não trair. Eu amo a minha mulher, eu amo meu marido, amo, mas eu preciso trair, eu não consigo, eu amo ele, mas eu traio. Percebe que não é um amor verdadeiro. Percebe que é um amor imperfeito. Porque se você o amasse de verdade, você lutaria verdadeiramente para ir contra esse mau instinto. Mas a verdade é que você não só não o ama, você não se ama. Porque se você se amasse, você perceberia o quanto que é pernicioso para você essa vida dupla. O quanto você se afunda em si mesmo e o quanto você se distancia do Pai toda vez que você vai e trai o seu marido. Toda vez que você vai e trai a sua esposa. Isso é absolutamente contrário às leis de Deus. Toda vez que você mente. Jesus nos diz que toda vez que nós dizemos não, é claro que não vamos generalizar, mas assim, toda vez que nos vem uma possibilidade da gente ser útil para alguém e a gente pode ser útil para a pessoa, e é muito mais do que pode parecer, e eu não estou falando só de dinheiro, às vezes ser útil é você parar humildemente e escutar o que a pessoa tem para dizer. É uma grande caridade. Às vezes ser útil é você ouvir uma ofensa e saber que ela é direcionada para você e você se fazer de surdo. É você ver que tem pessoa que está tramando sem querer no seu mal ali, você vê que estão falando mal de você e você sente aquilo, e você ignorar. E não só ignorar, mas emanar amor. Isso está ao alcance de toda pessoa. Eu não preciso ter dinheiro para fazer isso. Eu não preciso ter beleza. Eu não preciso ter um corpo legal. Eu não preciso ser rico. Eu não preciso ser famoso. Então, tudo o que estiver ao seu alcance fazer, faça. Não espere uma perfeição ilusória e deturpada na sua cabeça chegar para você querer se reformular. Queira se reformular. Esse já é o primeiro passo para lá um dia se alcançar essa conexão inteira com a fonte. E que nunca será inteiro o suficiente. Você sempre quererá mais comunhão com a fonte. Sempre quereremos mais comunhão com a fonte. Porque nunca, nunca, nunca é o suficiente. Confiar, lembrar, recordar que a fonte igualmente confia em nós é recordar também, é enxergar, é perceber que ela confia nela mesma. Porque se a gente é parte dessa fonte e essa fonte é a fonte de tudo que é bom, e ela sabe, veja, a fonte não confia, ela sabe que é. Ela sabe que você é um pedacinho dela. Pode estar perdido, pode estar deturpado, pode estar aí desviado, mas um pedacinho dela está aí, adormecido. Você adormeceu a sua essência para dar vazão ao seu ego. Isso é outra coisa. Mas a verdade de quem você é está aí. E é uma centelha. Então a fonte confia em nós, mas a verdade confiar em nós é confiar nela mesma. Entende isso? E aquele que verdadeiramente confia em Deus verdadeiramente, confia em si. Porque eu não posso confiar no meu Pai sem confiar em mim. Confiar em mim, não de maneira soberba, não no sentido eu me basto e o resto que exploda. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não vamos distorcer as coisas. Confiar em si de maneira humilde, de maneira temente, respeitosa a Deus. Sabendo que, como eu disse, porque Ele é, você também é. E porque Ele autoriza a todos nós, nós também podemos ser. E muito poderemos fazer. Coisas que hoje para nós está assim, distante, muito distante da nossa compreensão. E para fechar, aos meus irmãos todos, né? Eu sempre aqui falo em especial
para aqueles grandes comunicadores e tudo mais, né? Ainda que não esteja tão claro assim, no sentido de, estou falando para um músico, mas em especial, porque esses arrastam multidões maiores, né? Todo mundo arrasta multidão, isso na verdade nem faz sentido dizer isso. A verdade é que todo mundo arrasta uma multidão invisível. Mas que tipo de companhia você arrasta? E a companhia que você arrasta, você está arrastando por quê, sabe? Porque aquele que é muita luz chama a atenção das trevas. As trevas vai atrás dele. Mas vai atrás dele porque ele é luz. E porque num primeiro momento ele vai querer dissuadir. Mas muitos daqueles que são trevosos, observando o empenho daquele que é luz, se converterá. Entende o que eu quero dizer? Você arrasta a multidão. Mas que tipo de multidão você arrasta? E essa multidão que te segue por quê? É fácil perceber que tipo de influenciador você é, cantor, ator, produtor, roteirista. Que tipo de gente você atrai e você os atrai por quê? Você os atrai porque você está dando a eles o que o ego animal quer? Ou você os atrai porque você está dando a eles o que a alma deles pede? O que a alma deles precisa? É bem diferente. É bem fácil saber que tipo de influência eu estou manifestando. É bem fácil saber que tipo de multidão eu estou arrastando, visível e invisível. É bem fácil saber. E, infelizmente, no mundo ao qual nós vivemos hoje, grande parte dos influenciadores que temos são influenciadores das trevas, com a mente absolutamente deturpada, louca, obsediada. Muitos nem são mais eles. É tanto aparelhinho de obsessão, é tanta distorção na mente, que eles já estão tão inconscientes, tão ausentes, eles juram que estão ali, mas não estão. É só o ego. A alma mesma está mais que dormida ali, escondida. Sabe? Então, a espiritualidade superior nos diz e nos pede por nós mesmos, não é nem por ninguém, porque é bom para nós. Que ancoremos a realidade da nossa alma, que ancoremos a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira luz, que é quem somos. Puro amor, pura verdade, pura justiça, pura misericórdia, pura devoção. Se você vende qualquer coisa só porque te dá lucro, há em você uma dose de egoísmo muito grande. Porque no teu egoísmo, você conscientemente está abdicando da sanidade espiritual daquele irmão para ganhar dinheiro. Um dinheiro que quando você morrer, você não vai levar para lugar nenhum. Vai ficar aqui, criando mosca, ou outras pessoas vão gastar. Para que quer acumular tanto dinheiro assim? Não tô falando que é pra sair torra. Não é isso que eu tô falando. É necessário prudência. Porque quando a gente não se controla e sai gastando, a gente também pode ser vítima de obsessão nesse sentido. Mas aquele que está em comunhão com o Pai tem necessariamente discernimento. Aquele que está em comunhão com o Pai, na dúvida, questiona o Pai, como uma flecha assim, responde no ato, no nosso coração. É isso, filho. Filho, não. Porque nem sempre a gente deve ajudar. Olha só. Mas muitas vezes nós precisamos e devemos sim. Então, influenciadores, artistas, atores, atrizes, enfim, jornalistas, apresentadores, reflitam, olhem para as obras de vocês desses últimos tempos e reflitam que tipo de trabalho vocês têm feito. Observa a audiência de vocês, observa a mentalidade da audiência de vocês. Eu não estou falando aqui de nível escolar, eu estou falando de consciência.
Observa o que em você eles exaltam. Observam quais são as suas condutas que os levam ao desvario. Só o fato de estar levando ao desvario já tem que questionar aí se está apropriado. E trabalha, né? Peça para o Pai um sinal e Ele certamente te dará muitos. E trabalhe para você começar a reformular. Porque se até aqui você arrastou uma quantidade, nossa, incomensurável de almas pro abismo com você, na misericórdia do Pai, se agora você parar, colocar o pé no chão, a cabeça no cosmos, a cabeça, eu digo, a consciência no cosmos, e se conectar com o Pai verdadeiramente e falar, Pai, eu envenenei os meus irmãos até aqui, mas se agora eu envenenei, eu quero dar o remédio. Se una a Ele, se una com Ele, e se antes você produzia obras draconianas, agora vá você e produza obras elevadas espiritualmente elevadas. Vá, se antes você envenenou, cure, salve, acalente. A obra que acalenta é eterna. A obra que envenena é efêmera. Porque é como se fosse um vício. Aí você escuta uma música pornográfica aqui e você gosta. Só que quando você vai se viciando de um jeito, você quer sempre mais baixaria. E mais baixaria. E mais baixaria. Só que o mal não é eterno. Só que o mal não é infinito. Existe um limite até onde o mal pode chegar. Existe um limite traçado pelo Pai. O Pai não é assim arbitrário. O livre-arbítrio vai até determinado ponto. Então, por mais que você possa degenerar na qualidade da obra, e olha, tem obras que são imundas mesmo, assim, nojentas, abjetas, há um limite. Mas não há limite para as maravilhas que vêm do céu. Por quê? As maravilhas que vêm do céu vêm do infinito, que é o Pai em ação. O mal não pode durar para sempre. O mal não é eterno, porque o mal não vem de Deus. Deus permite o mal para que nós, na nossa consciência e na nossa lucidez, possamos escolher e discernir o que nós queremos para a nossa vida e o que nós queremos para a nossa vida. Isso é ser justo. É dar o direito e a possibilidade de escolha à criatura amada. Deus não é um tirano, nem nada perto disso. Ele é um Deus amoroso, generoso, gentil e firme. Dirá ele, não cumprirá. Ele não pode, para satisfazer as suas necessidades, permitir que você faça qualquer coisa. Entendeu? À custa de muitas vidas. Ele vai deixar, até porque se você está arrastando essas vidas, é porque essas vidas de alguma maneira se identificaram com o que você diz. Então, se isso acontece, há um motivo. Então, na verdade, está todo mundo escolhendo. Só que se você tem essa influência toda, tão abençoada, que ao mesmo tempo é uma prova, mas que é também uma possibilidade para você crescer, se acontece tudo isso, se tudo isso acontece, é porque Deus confia que você pode fazer bom uso disso. E não é porque você não fez bom uso disso até o momento que você não poderá fazer daqui para diante. Então, se até agora, se até agora você pecou, pecou, né? No sentido, se até agora você pecou, vá agora e corrija. Corrija os seus débitos, corrija as suas falas equivocadas, modifique a mentalidade que você empreendeu nas suas canções, nos seus filmes. Pare de aceitar trabalhos, você é ator e atriz, que deprecia você enquanto ser humano. Para com isso agora. Vai e faça uma declaração, se você sentir no seu coração ao público, fala, gente, olha, eu agora tô alterando,
né? Não precisa me seguir quem não quiser, mas assim, explica. Porque as pessoas vendo que você está mudando e sabendo o que motivou a sua mudança, você vai trazer muitos com você para a luz. E se antes você atraiu um karma muito grande, agora você está revertendo isso em dharmas abençoados para a sua vida. E certamente Deus levará isso em conta. Tá bem? Então é isso. Eu agradeço. E, gente, é isso. Tudo e qualquer coisa que Deus nos confia, na luz e na graça do seu amor, é empréstimo. Nada é nosso, nada nos pertence, nem a nossa alma nos pertence, nem o nosso corpo nos pertence. Tanto não nos pertence que fica aqui para trás. Tá bem? É isso e até o próximo vídeo.